com a propriedade do pai lá na roça. Mas fora disso, todos foram para a universidade. E o pai poderia ser reitor. Tanto que a inteligência que ele tinha, a prudência que ele tinha, a clareza que ele tinha nas ideias e, sobretudo, a coragem que ele tinha em enfrentar todas as coisas em favor dos colonos. Ele arrumou toda a papelada dos colonos que precisavam da propriedade garantida para poderem trabalhar. E ele é que arrumou os papéis e esperavam ele muitas vezes mataram porque os antigos donos que tinham pegado o terreno sem papéis não queriam largar os terrenos e esperavam ele. E ele escapou da morte não sei quantas vezes. Mas ele não contava isso para a vida. Ele contava isso para a eternidade. O senhor mencionou uma mulher. Mencionaria mais duas? Ah, precisa mais. Sabe, há muitas e preciosas, mas eu tive um professor que nunca encontrou igual, ao menos aos meus olhos, e para a minha inteligência, no mundo inteiro. Ele se chamava Bach. Era o sobrenome dele, Bach. Podia ser inglês e como podia ser alemão. E era de descendência alemã. O Adolfo Bach, professor formado em Blumenau pelos franciscanos. Fez todo o curso de professor. Ele se casou com a irmã de papai, minha tia, Adélia. Adélia, em grego, significa brilhante, não é? E ela era realmente a pessoa mais carinhosa, mais afetiva e, ao mesmo tempo, interessada em toda a colônia para ajudar, para que ninguém ficasse doente e não fosse socorrido na hora, não é? Uma pessoa dessa deve ir para a eternidade, para o sol. Isso eu só conto do começo da minha vida, mas se eu contasse toda a minha vida, eu, quem sabe, poderia incluir até pessoas da França, da Alemanha, de todo lugar. Mas muito obrigado. Dom Paulo. Fala com Oi. Dom Como Paulo. É que vai, Luiz? Agora muito bem. Você está muito mais novo que antes, Graças... né? É a careca que melhorou, viu? Melhorou, né? Ah, ela melhorou bem. Cresceu um pouco de cabelo, né? Cresceu. Mas tá bonito, e você né? arrumou. Isso que é o principal. Mas deixa eu falar do senhor. É saber aproveitar o que tem. Claro, muito obrigado. O senhor é muito gentil. Mas o senhor é o paladino das diretas já. Sabe, aquelas diretas já mexeram com o meu coração, então. mexeram com o meu cérebro, mexeram até com o meu estômago, como diz a Sagrada Escritura. Mexeram com tudo na minha vida. As diretas já... Eu assisti depois a votação entre o Maluf e o presidente morto, né? Eu assisti e cada vez que ia um voto contra o Maluf, mas a favor do mineiro, como é que chamava ele? Tancredo Neves. Tancredo Neves, que eu fui ver morrer. Na hora em que ele soltou o último suspiro, eu estava ao lado dele e fiz o grande sinal da cruz sobre ele. E eu acho que com o sinal da cruz ele pegou o avião e foi para a eternidade. Porque ele tinha pago todas as contas do Brasil e podia ir para a eternidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Faça. Quantas quiser. O senhor, como bom brasileiro, conhece uma piada. E o nosso telespectador exige que o nosso entrevistado conte uma piada. Conte a sua para nós. Sabe que eu não sou bom contador de piada, mas aconteceu uma vez uma coisa que era muito interessante. E eu gostava muito de futebol, não é? Sim. Desde que eu pude mexer as pernas, eu também queria uma bolinha para chutar, não é?
E então minha mãe me ensinou a fazer bolinha com meias. Né? E depois dentro da meia a gente botava uma pedrinha para ficar um pouco mais duro, um pouco mais pesado e chutava, etc. E eu fui indo com isso até os 5 anos e um dia eu dei um chute tão forte que machucou meu pé. Aí meu pai me disse, você vai ganhar uma bola de borracha. Você vai ganhar uma bola de verdade. E então aquela alegria de ter a bola, eu digo, eu vou repartir essa alegria com alguém. E lá no lugar tinha alguém que jogava futebol, que era uma beleza. Mas ele era preto retinto. E ele chamava-se Adélio. Adélio, imagina? Chamava-se Adélio. E eu então chamei o Adélio e disse, você vai pro gol, eu vou chutar o pênalti. Eu chutei o pênalti, ele deixou passar. Ora, oxa vida, isso para mim era como que o Corinthians ganhar no dia de ontem contra o São Paulo. E apenas empatou. Foi uma pena. Muito obrigado, Dom Evaristo. Agora o senhor vai falar com o Brancato Neto. Dom Paulo, aos pés da cruz, ao lado, né, aos pés da cruz, na cruz de Jesus, ao lado de Jesus, havia um bom ladrão. O senhor acha que no Brasil existe algum bom ladrão? Eu acho que você é um. Em todo caso. Portanto, um deve existir. Agora, se aqui tem mais uma meia dúzia, mas eu não posso garantir que todos sejam bons ladrões, porque bons eles são. Agora, ladrão é outra coisa. Agora, eu acho que no Brasil nós temos gente que trabalhou desde o começo, né? Derramando as gotas de suor e de sangue para construir tanto as nossas estradas quanto as nossas comunicações todas, os trens em que a gente viajava antigamente, os bondes até de São Paulo, e tudo foi construído. A própria São Paulo subiu, mas subiu desde 20, sobretudo por causa dos bons ladrões, quer dizer, daqueles que tiravam de si mesmo para dar para São Paulo. E isso é uma coisa maravilhosa que eu só encontrei aqui, em nossa cidade. Olha, eu estive em mais de 30 países no mundo, e para mais tempo e para mais vezes no país, mas nunca encontrei um povo que soubesse perseverar apesar da pobreza e apesar do sofrimento que eles têm em não ter o suficiente para a família e para, sobretudo, morar com saúde. E apesar disso, eles continuam bons ladrões ao lado de Cristo. E Cristo diz para eles, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Eles vão ouvir isto do Cristo quando eles morrerem. E para eles, o grande abraço e a grande bênção para que eles sejam felizes e possam continuar trabalhando pelo Brasil como trabalharam até agora em São Paulo, para ele ser um motor do Brasil. Obrigado. Então, Paulo, Diga. De todas as tarefas de um sacerdote, qual é a mais difícil de ser executada? Depois dos o Branco comerciais. me fez uma pergunta muito difícil. Você faz uma pergunta ainda mais difícil. Mas você responde depois dos comerciais. Tá bom, muito bom. De televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com Dom Paulo Evaristo Arnes. Cardeal, qual é a coisa mais difícil de um sacerdócio? O que é o mais chato, mais complicado, mais dolorido?